Pessoal, muito boa tarde a todos. O meu nome é Luiz Barroso, eu sou o diretor-presidente da PSR e o coordenador do projeto de pesquisa e desenvolvimento conduzido pela CPFL, junto com seus parceiros, e que respalda esse workshop. E é um prazer para mim muito grande dar as boas-vindas aqui a todos vocês que disponibilizaram aquilo que a gente tem de mais escasso nas nossas vidas, né, que é o tempo, para a gente aprender e discutir um pouco sobre um tema tão importante como o tema que esse projeto trata e que esse workshop vai adiantar para todos vocês os resultados preliminares. Então, eu queria dar as boas-vindas a todos, mais uma vez, obrigado pela participação. Temos aqui a casa super cheia hoje, e eu queria transferir a palavra exatamente nesse momento para o Rafael Gomes, da CPFL, que vai contar um pouquinho sobre a história desse projeto e explicar o funcionamento do workshop. Rafael, obrigado mais uma vez pelo convite, parabéns pela condução do trabalho e bola no seu campo. Agradeço. Quando vocês estiverem vendo a tela, por favor, só me avisar. Estamos vendo, Rafael. Tá joia. Bom, primeiro, obrigado pela introdução, Luiz. Aqui é uma conversa bem tranquila, assim, não quero tomar muito tempo aqui, porque eu acho que o interesse maior do pessoal que está se conectando é ver os resultados do projeto. Mas acho legal a gente fazer uma pequena introdução, contando um pouquinho da história do projeto, de onde ele vem, né, o conceito, né, a crença que a gente tem nessas tecnologias, nessa modernização, em tudo que está por vir aí. Falando um pouquinho, aí bem rápido de mim, assim, eu estou no grupo CPFL há mais de 8 anos, né, e os primeiros 7 anos eu passei dentro da regulação estratégica, né, e foi lá, né, dentro da regulação estratégica que a gente navegou nesses temas com muita profundidade. Desde 2012, quando a gente teve os primeiros contatos com essas primeiras estimativas de futuro, né? Foi dentro do PID Energia na Cidade do Futuro, que a gente olhou até 2030. Então, lá nasceu um pouco da curiosidade, que a gente foi levando adiante até conseguir formatar esse projeto aqui que a gente tem tanto carinho aqui em conduzir. Já tem mais de um ano, eu estou como gerente de regulação técnica comercial das distribuidoras do Grupo CPFL e casa bem até com essa transição da estratégia para o técnico comercial, para relacionamento com o consumidor, né, e toda essa interface que a gente está imaginando para o futuro. Falando um pouquinho da agenda que a gente pensou aqui, é bem rápido, assim, primeiro passar um pouquinho de visão CPFL, mais em grandes números mesmo, o que é o grupo e onde atua, né? Falar um pouquinho dos desafios, né, um pouco da nossa crença para a rede do futuro, e já foi os principais drivers que a gente teve para poder pensar nesse projeto. E depois fechar só com, aí bem rápido mesmo, porque quem vai falar mais do projeto são vocês, né, são os executores, né, mas dar uma pincelada aqui do que tem, o que é o projeto em si, quais são as etapas que a gente tem dentro dessa pesquisa. Falando de CPFL aqui, são mais de 100 anos de história, então é uma empresa que atua em todos os segmentos, né? A gente está alocado na distribuição, na transmissão, na geração, na comercialização, em diversos outros serviços também, que tem vínculo com energia, com eficiência, com todo tipo de serviço com esse mote, né? Nesse segmento. É um dos maiores grupos privados que tem no setor brasileiro, né? São mais de 13 mil colaboradores que estão conectados, né, nesse grupo. Somos um dos líderes do setor de distribuição, 14% do market share. São 4 distribuidoras, né, 687 municípios e 22 milhões de consumidores atendidos. Né? A gente performa, as empresas do grupo performam recorrentemente entre os melhores índices de qualidade entre os distribuidores do país. Somos o terceiro maior gerador privado de energia, mais de 3,2 terawatts de capacidade instalada, líder nacional em energia renovável, é uma matriz extremamente diversificada, atuando na hidráulica, solar, eólica, biomassa e térmica.
Pioneiro e líderes na parte de comercialização, está no Mercado Livre desde 2003, né? E temos essa plataforma, a gente gosta dessa plataforma plug and play de soluções competitivas, então a gente está atuando em vários segmentos, né? Falando um pouquinho da distribuição, que é onde eu estou aqui no grupo desde 2013, né? Então, são 4 distribuidoras hoje. Éramos 9 no passado, mas houve um agrupamento das 5 de São Paulo formando a Santa Cruz, e depois houve o agrupamento das 2 do Rio Grande do Sul formando a RGE. Então, hoje estamos em 4 distribuidoras, né? São 4 estados atendidos aqui. Temos aqui no Rio Grande do Sul, São Paulo, e Paraná e Minas Gerais, com algumas cidades. São 9,9 milhões de clientes, de usuários, né? Divididos aqui 4,7 na Paulista, 1,8 na Piratininga, 500 mil consumidores aqui, clientes na Santa Cruz, e 2,9 na RGE. Falando um pouquinho aqui de visão CPFL, o que o grupo acredita dentro do segmento de distribuição que seja importante, né, e atua tentando viabilizar essas métricas, né? Então, tornar-se uma Smart Utility, gerando valor por meio de escala, eficiência e preparando para a rede do futuro. Isso é a visão do grupo. Então, mesmo antes do projeto, mesmo antes de aprofundar bastante na pesquisa e entender melhor a questão, a gente já tinha isso como uma visão. Então, a gente atua em modernização, reforço e flexibilidade de rede, em unificação dos centros de operação, atuando com inteligência artificial e automação. Então, a centralização do despacho também para medição de produtividade. Na parte da digitalização, a gente tem a melhoria dos canais de atendimento, tem vários projetos que a gente está atuando dentro do grupo para poder melhorar essa interface com os consumidores, né, com os clientes do grupo. A otimização das ações de combate à inadimplência, acho que é muito importante, não é só para o grupo, para toda a sociedade, isso é importante, minimizar essas perdas. Otimizar também a questão de fraudes, também é um foco muito importante que a gente tem. Na parte do Smart Grid, a gente tem um projeto, são vários projetos, várias frentes de trabalho, mas sempre visando a expansão em larga escala da medição. A gente já está com todo o Grupo A de São Paulo telemedido, está trabalhando para fechar toda a telemedição do Grupo A do Rio Grande do Sul, projetos de Smart City e vários testes que a gente está implementando para poder identificar as tecnologias mais aderentes, mais adequadas para o cenário brasileiro. Então, estamos trabalhando com muito investimento em automação de rede, desenvolvimento de infraestrutura de telecom, que é um desafio à parte. Nem sempre a gente tem uma estrutura boa no estado onde a gente atua. Então, a gente atua, inclusive, desenvolvendo uma infraestrutura própria. Falando aqui um pouquinho de desafios, né, a visão de futuro que a gente tem, a gente acredita que tem uma roda aqui e vários assuntos que estão interconectados aqui para viabilizar esse futuro. E aí o entendimento é que a distribuidora é o agente, né, e a busca da pergunta ser respondida é como a distribuidora pode viabilizar esse futuro, né? Como é que ela atua para viabilizar esse consumidor do futuro. Então, tem muita coisa envolvida no processo de visão de futuro que a gente está enxergando, que começa pela digitalização. Então, a gente tem geração renovável e distribuída em vários segmentos. A gente tem uma necessidade de evolução regulatória, o próprio consumidor, o famoso prosumidor, né? Que demanda muito mais informação, demanda muito mais poder de atuação. A discussão que vem logo a reboque é a expansão da matriz, como é que ela vai se dar, de quem é a responsabilidade, como se dá agora com esse consumidor mais descentralizado. A questão de mobilidade elétrica é um assunto que a gente dá voltas em torno disso e quando que isso vai ser uma realidade, se é para agora, se é para daqui a alguns anos. As próprias redes inteligentes, a gente tem uma visão que é o driver mais importante aqui, quem vai conectar todos os outros itens aqui. E esse ambiente de estratégico de negócios, que é o que vai ser, como é que a gente vai fazer negócio no futuro com essa quantidade considerável de modificações e transições que a gente vai ter, né? Então, a gente entende aí que a regulação ela precisa evoluir, né? É um primeiro ponto que a gente tem aqui, e o projeto é um pouco disso também, da forma como está plantada a regulamentação hoje, ela
ela não está preparada para todas essas discussões. É natural, as coisas não acontecem com muita parcimônia dentro de regulação, e acho que é uma evolução saudável que a gente vai ter nos próximos anos. Mas essa pesquisa, um pouco dessa angústia é o projeto de pesquisa, tentar olhar um pouquinho adiante e ter algumas propostas, ter algumas discussões qualificadas, inclusive com a ANEEL. Então, a gente começou a falar sobre a rede inteligente, né? O Smart Grid em si aí é uma crença, né, que a gente tem, que é o grande agente que vai conectar todo esse futuro que a gente está pensando, toda essa rede do futuro. Então, ele é necessário para fazer toda essa mobilidade elétrica, ele vai ser necessário para poder transitar os dados, né, que serão massivos entre consumidores e os demais agentes. Ele conecta todos os recursos energéticos distribuídos, né, os REDs ou os DERs, como a gente quiser. E a gente cita alguns aqui só a título de exemplos, mas não é exaustivo, a gente sabe que isso aqui cresce, quanto mais inovador vai passando o tempo, vai crescendo o número de possibilidades. Então, hoje o que está mais em voga seria a questão da geração distribuída, a eficiência energética, a questão do storage, né, e a questão da resposta da demanda. E aí, finalmente, acho que o último agente aqui que participa dessa interconexão toda aqui, que talvez seja o grande agregador, aí é um pouco do que a gente também está buscando entender melhor, são as plataformas, né? Aqui, no caso, o DSP, né? O Distributed System Platform, ou o DSO, que também chamam lá fora, né? Seria aqui quem que vai fazer essa gestão da rede de distribuição. Hoje a gente tem no Brasil, de certa forma, uma gestão da rede básica, né, de toda a rede de transmissão. E aí aqui seria mais uma gestão, aqui olhando essas plataformas, seriam gestores da própria rede de distribuição, né? Como é que você conecta todas essas tecnologias, como é que você faz funcionar a mobilidade elétrica com resposta da demanda, com storage, com eficiência e geração distribuída, e faz um grid mais eficiente, faz um grid mais otimizado. Como é que você extrai realmente os benefícios dessas fontes, dessa nova descentralização. Aí uma crença que a gente tem é que a gente só vai conseguir colher benefícios aqui e neutralizar possíveis dificuldades que essas tecnologias tragam para a distribuidora se a gente tiver gestão. Se a gente tiver gestão e tiver otimização desses recursos. Essa é uma crença que motivou bastante também desse projeto, né, que faz a gente querer entender melhor como seria, né? Falando um pouco de futuro, a gente vê aqui a transição que a gente está vivendo hoje, um pouquinho de todas as discussões. Então, você tem primeiro a questão do consumidor, né, que ele, cada nova tecnologia, nova entrante, ele tem mais poder, ele passa a ter mais poder de definição, ele vai definir o que ele quer, os produtos que ele deseja, ele vai cobrar cada vez mais qualidade, ele se torna mais conectado e mais presente dentro do sistema. Toda a questão de sustentabilidade, essa discussão a gente não tem como fugir dela, mesmo entendendo e acreditando que o Brasil tem uma das matrizes mais limpas do mundo, a gente não vai conseguir fugir dessa discussão durante muito tempo. Então, a questão de energia renovável, consumo consciente e toda essa complexidade que os fluxos bidirecionais vão trazer para a operação da rede é uma realidade de médio prazo, a gente não tem como fugir. E aí as questões de tecnologias disruptivas, a gente vê as redes inteligentes, a questão da telemedição, a questão de automação, todas essas tecnologias que vão entrando, e de certa forma o setor ainda não está preparado para conviver com ela, para entender como fazer funcionar junto com o que já tem hoje pronto, né, e tá em operação. Então esses são os desafios, a transição, a transformação que a gente está enxergando para o médio e longo prazo, e é um pouco do cenário que a gente tem desenhado aqui para o futuro. Já entrando um pouquinho no projeto, e aqui a gente já dei um spoiler lá no início, né, um pouco do porquê do projeto. Ele é um dos filhos que vem de um projeto anterior. Então, dentro da CPFL, a gente entende isso, que os projetos eles devem ser continuados, no sentido que a informação deve ser aproveitada ao máximo, né? E lá no 2030, né, na Energia na Cidade do Futuro, a gente já tinha um pouco do vislumbre das dificuldades que seriam esses novos modelos de negócio para o futuro. Que pese lá a gente não ter aprofundado, e por isso que esse projeto existe, aqui a gente está fazendo exatamente esse aprofundamento em várias tecnologias, em várias possibilidades,
que foram, de certa forma, projetados ou previstas lá naquele projeto de 2012. Então, falando um pouquinho do projeto, como ele está formatado, ele foi pensado de uma forma bem construtiva e orgânica. Então, ele é separado em 5 etapas, né, o nosso projeto, né? Ele tem a primeira etapa de benchmark internacional. Então, a gente olha para fora, então a gente sabe que o Brasil não é questão de estar atrasado, né, mas ele tem um delay aqui na questão tecnológica para a Europa, Estados Unidos e outros países que foram foco da pesquisa. Então, a ideia era olhar um pouco para quem está um pouco vivendo um pouco mais essa questão de descentralização, para quem está vivendo um pouco mais a questão de consumidor 100% livre, de quem está vivendo um pouco a questão de smart grid com mais implantação, e ver as experiências lá fora, como elas foram praticadas, escolher as melhores práticas e os desafios e os erros. Acho que tudo isso era importante para a gente começar a ver o que a gente teria aqui para tropicalizar, né, para trazer para a nossa realidade. Olhar para dentro, né, olhar para a nossa regulamentação e ver como ela está posta hoje, como é que a gente atuaria caso tivéssemos esses entrantes. Então, a gente fez um pequeno diagnóstico aqui de como está hoje posta a nossa regulamentação vigente. Fechadas essas 2 primeiras etapas, a gente passa para 2 posteriores de tendências e impactos, né? Então, primeiro a gente olha para a questão dos recursos energéticos, né? Que é olhar quais são as tendências e impactos que esses recursos trazem para a rede, né? E como é que eles estão sendo implantados em outros países, como é que está convivendo com a rede posta, como é que é cobrado, como é que é remunerado essas tecnologias. E aí, na etapa 4, a gente parte para a questão das plataformas, né? Se temos exemplos de plataforma hoje, como é que está sendo desenvolvido, como é que está sendo tratada a questão da operação da rede de distribuição, se esses recursos energéticos estão sendo otimizados de alguma forma, ou se estão sendo simplesmente colocados no menu tarifário para os consumidores poderem atuar, seja com painéis solares, seja com storage, seja com demand response ou tarifas dinâmicas. Então, assim, a ideia aqui é ver como a gestão é feita, se existe alguma gestão, e pensar qual o impacto que teria uma gestão dessas tecnologias. Aqui é um pouco de olhar, um pouquinho de entender se realmente faz sentido essa questão de que uma operação, uma otimização desses recursos traria mais benefícios para a rede como um todo, né? Na etapa 5, a gente fecha tudo aqui, olhando desde o início, desde o benchmark internacional até a regulamentação vigente, olhando as tendências e impactos, seja nos recursos ou seja nas plataformas, e a ideia é trabalhar em propostas de aprimoramentos aqui na regulamentação vigente. Então, a ideia aqui é ver o que funciona, quais seriam as melhores oportunidades que a gente teria aqui de aprimoramento na regulamentação, pensando sempre em viabilizar, pensando sempre na distribuidora como uma viabilizadora dessa rede do futuro, desse consumidor do futuro. Então, como é que a gente